O tema da minha mensagem hoje é a última trombeta, a sétima trombeta, o fim. Como eu sempre peço nas exposições de Apocalipse, temor, reverência e atenção, porque essas palavras são sagradas, saíram da boca do Altíssimo. Não é só um sermão retórico. Ao longo dos anos, meu irmão, a sociedade sempre correu atrás de alguém que pudesse prever ou adivinhar o futuro. E ao longo das eras, muitos gurus e profetas se levantaram na tentativa de prever o futuro. Talvez o mais famoso deles foi Nostradamus. Tanto é que essas casas de adivinhação, leitura da mão, da sorte, tarô, búzios, cartas, astrologia, são requisitadas grandemente, porque as pessoas querem saber o seu futuro. Entretanto, é óbvio que nenhum dessas instituições, pessoas, tem essa capacidade. Só uma instituição que tem em mãos o poder de prever o futuro sou eu e você, é a igreja. Quando abrimos esse livro, dos 63 que tem, dos tantos que falam sobre isso, Apocalipse, talvez é o que mais prediz o futuro. Aqui estão as previsões para o futuro. Não é uma mensagem para só massagear o seu ego, ou uma mensagem retórica. Aqui estão profecias, quer o homem creia ou não, quer as religiões aceitem ou não, que irão acontecer e afetarão toda a humanidade. Está aqui diante de você. Esse livro que está na sua mão carrega profecias que vão acontecer com todo o espaço, todo o cosmos, todas as nações da terra, está nas suas mãos. E as palavras que nós vamos ler aqui, elas irão acontecer. Elas irão acontecer. Não deveríamos nós fixarmos nossos olhos e construir nossas vidas em tudo que aqui está escrito. Não há sentido viver uma vida ou edificá-la a parte de tão elevada verdade. Está aqui. Podemos prever o futuro, sabemos o que vai acontecer no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e até o 22 de Apocalipse. Então, se eu tenho o privilégio de alcançar aquilo que milhares e milhões ao longo das eras não conseguiram, se eu tenho o privilégio de prever o futuro, por que então não me adaptar a ele? Não conformar a minha vida, se aqui está escrito o que vai acontecer? Seria uma incoerência, uma insensatez, eu viver de forma contrária àquilo que a mim foi revelado, no tocante ao futuro. E é isso que Apocalipse 11, 14 ao 19 vai dizer. Querida igreja, o fim está chegando. O fim não é uma utopia. Esse mundo não se autossustenta, ele não vai durar para sempre. Um dia todo mal será julgado e todo bem será recompensado. Um dia Cristo retornará. Escute, esse dia está mais próximo do que imaginamos. Quando vemos, por exemplo, o cenário, os acontecimentos do Brasil, principalmente os últimos, envolvendo cenário político, é aterrorizante. As manobras que estão acontecendo. Então você fica com um sentimento de frustração e um arrepio do que está por vir. Mas ao mesmo tempo, isso leva a um sentimento de euforia, de dizer, meu Deus do céu, o fim está chegando. Isso é cumprimento das profecias. O cenário está sendo montado.
O palco está sendo feito para a última peça, o último ato. Então, quando eu olho para isso, eu não consigo desassociar isso da profecia. As nações conspirando, se juntando, ideologia se formando, um cenário propício para um governo anticristão. Jesus está voltando. Se prepare. Na última mensagem do capítulo 11 que nós tratamos, nós entramos na última semana de Daniel, se você se lembrar. Nesse tempo, lá do capítulo 11, as duas testemunhas profetizarão 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. É a primeira metade da última semana de Daniel. Isso está no verso 3, Apocalipse 11, 3. Nós já estamos nessa última semana. Esse é o tempo destinado à igreja, destinado à pregação do evangelho, ao avanço do reino, às missões transculturais. No verso 7 de Apocalipse 11, concluído o tempo da pregação da igreja, a besta se levanta para matar as duas testemunhas. Dá-se início então à última metade da última semana, um período destinado à grande tribulação. É nesse tempo, na última metade da última semana, na grande tribulação, que aparece, que entra em cena o anticristo, que persegue, tortura e martiriza a igreja. Notem, o período das testemunhas é de 1260 dias. O período da besta é 3 dias e meio. Ambos são para dizer metade de 7. Mas é que o período da besta foi abreviado, senão nenhuma carne se salvaria. Jesus disse em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? A última metade da última semana, a grande tribulação, o período do anticristo. Nenhuma carne, nem os escolhidos. As duas testemunhas são mortas pela besta, e elas ressuscitam. Apocalipse 11, 11. Ocorre então aqui nesse tempo a ressurreição da igreja, no final da grande tribulação. Nós temos a ressurreição da igreja. Depois de mortas, ressuscitadas, as duas testemunhas são levadas para o céu. Apocalipse 11, verso 12. Acontece então o arrebatamento da igreja. Ele se dá no final da grande tribulação e não antes dela. A igreja passa pela grande tribulação, é martirizada na grande tribulação, é perseguida na grande tribulação pelo anticristo, e no final da grande tribulação ocorre a ressurreição dos mortos. A igreja ressuscita primeiro, e os vivos que estiverem aqui, crentes em Jesus, serão arrebatados. Isso tudo, que vai do capítulo 10 ao 11, foi um interlúdio. O 7º selo abre e dá-se início às 7 trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, quarta, quinta, sexta trombeta. Da sexta para a sétima temos um interlúdio, um intervalo. Parece que João para e não vai direto para a 7ª trombeta. Ele para o intervalo, para tratar do quê? Do cavaleiro com o livrinho na mão, das duas testemunhas. Esse interlúdio entre a sexta e a sétima, por que ele ocorre? É o tempo do cavalo branco, das duas testemunhas, do livrinho. É necessário que profetize 1260 dias. É o tempo da expansão, da pregação do evangelho. Eu dei um nome para esse interlúdio, entre a sexta e a 7ª trombeta. É a misericórdia. Esperando que povos, tribos, línguas se convertam, para que antes de soar a 7ª trombeta. Interlúdio. Entretanto, terminado o interlúdio, vem então, é chegado então, o último ai. Apocalipse 11, verso 14.
passou o segundo ai. Agora veja só, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Sem demora vem o terceiro ai. O que é o terceiro? O terceiro ai é a sétima trombeta. Terminou o interlúdio, terminou o intervalo, a misericórdia foi retirada, chegou a hora do terceiro ai, da última trombeta ser tocada. Do que trata a última trombeta? É a volta de Jesus, é o fim de todas as coisas. E aqui João está dizendo, chegou o tempo da volta de Jesus, chegou o tempo da segunda vinda de Jesus nas nuvens. Queridos irmãos, podemos dizer que todas as outras trombetas já tocaram, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, e estão tocando, porque vão da primeira até a segunda vinda de Cristo. Mas é certo que a sétima trombeta ainda não soou. A igreja ainda está aqui, as nações ainda não foram julgadas, o mundo ainda está firmado nas suas estruturas, mas esteja certo, ela ainda não soou, mas ela vai soar em breve. Eu creio que está tão próximo, que é como se o sétimo anjo já estivesse com a sétima trombeta em seus lábios, pronta a um sinal, a uma ordem do Cordeiro de soar e tocar a sétima trombeta. 1 Tessalonicenses 5,2 diz, porque vós sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pode ser que ela já esteja com a trombeta, o anjo com a trombeta em punhos, com lábio, pronto a soar. Sabe o que é o mais curioso para vocês? E quando eu vejo esses bancos, essas cadeiras vazias, é que muitos vivem como se essa trombeta nunca fosse soar. O estilo de vida, vivem como essa trombeta nunca fosse soar. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, o que Paulo está falando em Tessalonicenses, a sétima trombeta. O que acontecerá quando a sétima trombeta? O Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. Quando é que essa palavra de ordem vai ser dada? Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, quando é? É o que está no capítulo 5, será como um ladrão na noite, ninguém sabe, eu não sei, eu temo o dia que eu entrar no meu carro para viajar, para pregar uma cidade e não voltar, então a trombeta vai ter soado para mim. Eu temo o dia que a idade chegar e eu tiver alguma complicação intestinal, vascular, e a trombeta soar para mim. Ou eu temo que ela de fato soe para todos nós. E Jesus diz, se o pai de família soubesse a que hora do dia o ladrão vier, ficaria vigiando. Portanto vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu sou de um tempo que eu cresci, onde essas mensagens eram comuns, escrevia-se livro, pregava sobre isso, tinha ilustrações e quadros em casas, havia expectativa sobre a volta de Jesus e temor. Hoje eles estão como Noé, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando-se e dando-se casamento. Por isso que a teologia coach está fazendo um sucesso, porque os pastores estão dando o que a massa quer estética, academia, cosméticos, gordura, quer enfeite, prosperidade, riqueza, sucesso. Querem postar nos fins de semana fotos nas praias, sem roupas, curtindo. Não estão na iminência da volta de Jesus. As pessoas estão buscando riqueza, beleza. É o que Jesus disse, eles estariam assim, comprando e vendendo.
preocupando-se com outras coisas. Lembra do que Paulo disse? Que está chegando o tempo que os que comprem e os que possuam vivam como se nada tivesse, e os que casem os casados como se não casados fossem. Paulo está dizendo, estamos vivendo um tempo tão... A iminência da volta de Jesus tem que mudar meu comportamento, meu estilo de vida. E aqui a trombeta está para soar, gente. E mesmo que a trombeta não soar agora, quantos anos você tem de vida? Quantos você tem a mais do que você tem? Dá para contar nas duas mãos. É muito rápido para viver uma vida para esse mundo só. A trombeta vai soar a qualquer hora. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem das bebedices, glutonarias e os cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, porque não há de saber a hora que há de voltar o vosso Senhor. Vamos então para a 7ª trombeta. São fatos simultâneos, presta atenção. O que ocorreu no 11? Nós tivemos a primeira metade, a primeira semana de Daniel, a primeira metade. Pulamos para a última metade, período da grande tribulação, do anticristo, martírio da igreja, depois ressurreição da igreja, ressurreição dos mortos, arrebatamento, e agora, seguindo o cronograma, o grande finale, a volta de Jesus. Ela se sucede na última metade da última semana, após o martírio da igreja, após a ressurreição, com o arrebatamento, simultaneamente Cristo volta. Verso 15: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O texto começa dizendo que há grandes vozes no céu. Preste atenção aqui. Apocalipse é um livro, se você reparar até aqui no 11, você acompanha comigo a série, é um livro que relata muitos sons, muitas vozes, muitos barulhos. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 10, João diz: ouvi por detrás de mim uma grande voz. Apocalipse capítulo 4, verso 1, João diz: eu ouvi como voz de trombeta ao falar comigo. Cada ciclo do Apocalipse são 7 ciclos. O Apocalipse é assim, conta e reconta a mesma história, que vão da primeira à segunda vinda de Cristo, 7 vezes, 7 ciclos. Cada ciclo é marcado por vozes, sons, barulho, e à medida que os ciclos vão passando, vai aumentando a intensidade desses sons, desses símbolos, dessas cores, dessas formas. E o que esses sons significam? Eles exprimem excitação, eles exprimem expectativa, eles exprimem desejo. É isso que esses sons exprimem. Mas desejo pelo quê? Expectativa pelo quê? Eles anseiam pelo fim. São sons que significam clamor. Eles clamam pelo fim, clamam pela volta de Jesus. Queridos irmãos, aqui já tem um princípio. Isso nos diz o quanto o povo de Deus deve desejar a volta do Senhor. Deve desejar. Paulo nos diz que toda a criação espera a ardente manifestação dos filhos de Deus. E no grego diz que a criação fica na ponta dos pés, esticando o pescoço, esperando a volta de Jesus. Está em Romanos capítulo 8 isso. Nós deveríamos nutrir a mesma coisa. João Calvino diz que aquele que não anseia pela volta de Jesus, ou pela sua segunda vinda, fez muito pouco progresso na sua vida espiritual. Esses sons, essas vozes, são para dizer, igreja, Maranata, desejamos que venha, Senhor, vem redimir esse mundo, vem reinar com poder e glória, vem arrebatar a sua igreja, Senhor.
Essas vozes estão anunciando a João que o fim chegou. Você fica assim, entusiasmado pela volta de Jesus? Você cria uma ardente expectativa para esse dia chegar. Eu me lembro de um dos cristãos que eu conheci na minha jornada. Eu conheci alguns cristãos muito piedosos, já contei. Um deles era um frentista de um posto de gasolina, muito humilde, muito simples, e às vezes eu passava lá para abastecer, de repente ele estava ali e do nada ele parava e dizia: às vezes eu fico aqui no posto, olho para o céu e fico imaginando, como será que vai ser lá na glória? Um homem de quase 50 anos, parecendo uma criança, como será que vai ser no céu? Como será que vai ser o dia que Jesus voltar? Você é como esse simples frentista, que sabe que não é daqui, que sabe que está de passagem, e que anela, que deseja ardentemente pelo retorno do Senhor Jesus. Quantas pessoas, jovens solteiras, eu já disse: Jesus, não volte antes de eu casar, não volte antes de eu comprar meu carro, não volte antes disso, não volte. Que coisa mais absurda, que blasfêmia é essa? Qual empreendimento nessa terra pode se comparar ao valor da volta de Jesus?